Tudo bem, irmãos? Eu estou montando esse tutorial para falar como que eu monto o meu sermão, como eu faço, como eu desenvolvo, como eu pesquiso, quais são as etapas que eu sigo. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser acadêmico, de falar grandes coisas aqui teológicas e nada disso, nem de dizer que vocês não podem fazer de outra maneira, tá? Eu só quero mostrar como eu faço e aí a gente cria, constrói em cima do que a gente tem desse ponto, tá bom? Então não vai ter grande edição de vídeo, não vou fazer muito elaborado, nem uma linguagem muito difícil, porque o objetivo é falar só com o conselho da IPVB mesmo, só com vocês. Um ou outro aí talvez queira esse material, mas então é uma coisa relativamente simples, como se a gente estivesse batendo um papo mesmo, tá bom? Então, primeiro ponto, eu quero dizer que a gente vai falar sobre pregação expositiva. Então, o que é pregação expositiva? Está escrito aí: um sermão expositivo expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. Isso está no site lá dos 9 Marks, né, ou 9 marcas de uma igreja saudável. É um site de um pastor que chama Mark Dever, da igreja dele, na verdade, né? Mas aí o sermão expositivo é esse que a gente tira do texto a mensagem, tá? Então, a gente vai dividir essa exposição. Vai ter algumas fases, tá? Mas eu vou dividir de maneira macro entre hermenêutica e homilética. A hermenêutica é o estudo do texto. A gente vai falar como eu estudo, como eu preparo o texto. Não tem minha opinião aqui, tá? Não tem opinião. Depois a gente vai falar sobre homilética. A homilética é a forma que a gente expõe isso para as pessoas. É a entrega. Então são duas coisas. A primeira é a hermenêutica. Então a hermenêutica, o trabalho da hermenêutica num sermão expositivo é tirar a verdade do texto. A gente vai falar o que o texto tem lá dentro e pronto. Tá? Então assim, mas então um sermão de pontos, um sermão temático, isso é homilética. Depois a gente vai abordar esse assunto. Agora é só a parte do estudo, tá bom? Bom, então o que significa ser um sermão expositivo? Significa que eu não preciso focar em poucos versículos. Talvez a ideia da exposição bíblica é a ideia do sermão versículo a versículo. Então, tem uma história aí de um pastor que pregou durante a vida inteira dele Jó na igreja. Cada versículo ele expunha e falava, passou a vida inteira na igreja fazendo isso. Isso não necessariamente é um sermão expositivo, porque ele pode pegar uma palavra do versículo e viajar. E não quer dizer que um sermão de textos muito longos também não seja expositivos. Então não quer dizer que você tem que pegar uma passagem pequena. O sermão expositivo não precisa apresentar argumentos exegéticos complexos ou uma interminável contextualização histórica. Então, assim, para ser expositivo, você não precisa ficar falando da declinação do grego, não precisa do verbo hebraico, não tem essa necessidade. Isso a gente fala quando vai favorecer a explicação. Quando o português não dá conta, aí a gente fala do original. Em outro caso, não precisa. Então, de qualquer maneira. E também não precisa fazer uma reestruturação, uma reconstrução histórica, pegando lá muito de trás, não sei o quê. Isso tudo tem que favorecer o entendimento. Se uma reconstrução histórica extensa vai favorecer o entendimento do texto, ok. Se não, não. Então, não precisa necessariamente. Ele não precisa ser seco, sem vida, distante das pessoas, da vida das pessoas.
justamente o contrário. Ele não precisa e não deve ser assim. Ele não é um estudo bíblico. Entenda que pregação expositiva não é estudo bíblico. Ele é sermão. Tem que falar com as pessoas. Não usa um versículo para dizer o que você está fazendo. Então, calma aí. Não usa um versículo para dizer o que você quer dizer. Que é assim, né? Que você pega um versículo e aí você fala o que você quer em cima daquilo. Não é isso. Por exemplo, um que é famoso nesse sentido é Filipenses, que fala lá, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente for olhar só por esse versículo, você vai poder falar assim, não, eu posso comprar um carro agora sem dinheiro para pagar, porque eu posso, Deus é que me fortalece. E o texto não fala nada disso, o texto fala que você pode passar necessidade ou tem abundância. Tanto faz. É isso que o texto quer dizer. Então, a gente respeita o que o autor quis passar para a gente, no contexto. Lembrando que capítulo e versículo são coisas humanas que foram colocadas depois, tá? No original não tem nada disso. Então, as etapas hermenêuticas. Então, a primeira é ler a passagem, delimitar a perícope, aprofundar a passagem, explorar o contexto cultural, consultar comentários e fazer o esboço da passagem. Bom, ler o texto. Isso é uma coisa meio simples, meio óbvia. Mas quem não sabe que tem que ler o texto, né? Então, mas tem que ler. Tem que ler várias vezes em mais de uma versão. O ideal é que você também, só que um pouco mais para frente, se você tiver esse conhecimento, busque o original. Mas na frente, não agora. Mas é importantíssimo que você leia, vai buscar a ARA, a NVI, até a NTLH, não importa a versão. A questão é você se ler ele com alguma atenção, mas ler com algum tempo. Ler algumas vezes. Tem gente que fala que tem que ler pelo menos 50 vezes. Eu não sei, isso é uma coisa muito subjetiva, não adianta nada você ler 50 vezes e não prestar atenção. Mas eu acho que é um número razoável. Ler 50 vezes a passagem escolhida, eu acho um número razoável. Depois a gente vai delimitar a perícope. E aqui a gente começa a pensar um pouco mais sobre a passagem. O que é a perícope? Perícope é uma unidade de pensamento. Ela tem começo, meio e fim. Entendeu? Então, assim, por que eu não posso pegar tudo posso naquele que me fortalece sozinho? Porque ele faz parte de um pensamento maior. Então, a gente precisa respeitar o que o autor quer dizer para entender o que ele quer falar. Então, são basicamente 4 frentes de pensamento. Aí. São 4 lugares, 4 coisas que você tem que observar para ver se muda ou não muda a perícope. Assunto, local, tempo e personagens. Então você vai ler antes para ver onde inicia a perícope e vai ler depois para ver onde termina a perícope. Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar Jonas capítulo 2, né? Eu vou pregar Jonas 2 quinta-feira, que também é amanhã, no caso. Bom, no 2, o que está falando aqui? É a oração de Jonas. Começa assim. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Então vamos lá. O que tem antes? No 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Bom, e antes? Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. A fúria do mar se acalmou. Então, os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Bom, então parece que agora tem uma mudança.
No 15, qual é... Vamos olhar ali de novo. Ó. Qual é o assunto? Bom, o assunto, se você ler mais para cima, você vai ver que é Jonas fugindo dentro do barco, escondido, sem querer orar a Deus, e Deus mandou uma tempestade e ia matar todo mundo, a menos que eles jogassem no rio, no mar, e aí fizeram isso mesmo. Então, qual que é o assunto? O assunto é a fuga de Jonas. Eles estavam em fuga e Deus estava trabalhando para buscar ele de volta. E aqui ele já está na barriga do peixe. O assunto é a oração. O assunto é Jonas se dirigindo a Deus. Aqui, antes, ele nem ora. Aqui no 17 ele começa, quer dizer, no 1, né, ele começa a orar. Bom, então o assunto mudou. O tempo não. O tempo é o mesmo tempo. Assim, acaba um aqui, começa outro. Mas não tem uma diferença grande de tempo, mas é um evento após o outro. Tá? Termina um, começa outro. Então, ok, até tem uma mudança de tempo aí. Local. Aqui é Jonas no mar, Jonas dentro do barco. A partir do 17 é Jonas dentro da barriga do peixe. Então mudou o local. E os personagens? Aqui é Jonas e os marinheiros. E aqui é Jonas e o peixe. Então muda. Aqui tem Deus também, porque ele vai falar com Deus, mas Deus não responde para ele aqui, né? É ele e Deus responde só no 10, tudo bem. Aqui não tem. Então é Jonas e o peixe. Bom, então pensando que mudou do 15 do 16 para o 17, mudou local, mudou assunto, mudou tempo mais ou menos, mas mudou. Tempo é assunto, tempo personagem. Mudaram os 4? Beleza. Então acabou a perícope para mim na 16 e começa na 17. Então, esse comentário aqui, a oração de Jonas, na versão Nova Almeida atualizada, para mim está errado. Para mim ela começa na 16. Se a gente for olhar, aqui eu posso até ter uma base diferente aqui. Se a gente for olhar Jonas no grego, no hebraico ele acaba na 16 mesmo. Aqui ele vai começar falando que de Deus, Yahvé, né? Peixe, adjetivo absoluto, grande, um grande peixe. Então, realmente aqui na Bíblia hebraica Stuttgartensia concorda que o capítulo termina, o capítulo 1 termina no 16, e o versículo 17 aqui na Bíblia hebraica, o capítulo 2 começa no versículo 17, e é evidente que ele não vai ser o 17, ele vai ser o 1. Bom, então eu concordo com a Stuttgartensia, e para mim o texto começa no 17. Então a gente delimitou o início. E onde termina? Bom, então tem toda a oração dele. Quando o texto está assim, ó, bonitinho, tudo embaixo do outro, assim, significa que isso aqui é o autor, é o editor da Almeida atualizada, dizendo para a gente que isso é uma poesia hebraica. Tá? Então, poesia tem características. Eu não vou entrar nesse mérito. Tem alguns livros depois que a gente pode passar para vocês verem isso, mas ele está falando que isso é uma poesia, então a gente avalia de outra maneira. Bom, aí no 10, o Senhor fala com o peixe e este vomitou Jonas na terra. Aí no 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo. Bom, então aqui é a oração e Deus falando com um peixe. Vomitou. Os personagens, tudo a gente já viu. Tem uma mudança para o 3? Para mim tem, porque agora vai mudar o assunto, Deus vai falar com ele. Vai mudar também o tempo, porque agora é depois da barriga do peixe. Vai mudar o local, porque não está mais na barriga do peixe, está na praia. E vai mudar personagem, porque agora
Deus e Jonas. O peixe sai de cena. Então, para mim, beleza, a gente delimita a perícope do 1,17 até o 2,10. É isso que a gente faz na delimitação da perícope. Isso é muito importante para a gente não pregar alguma coisa fora do contexto. Então, a partir daí, a gente segue o caminho aí da hermenêutica. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai aprofundar a passagem. E aqui eu vou falar como eu faço. Eu pego o texto que eu vou pregar. Então eu seleciono aqui. Aí eu abro um Word. Copio tudo e coloco um espaçamento bem grande. Tiro essas coisas aqui só porque acho que não ajuda. E aí eu imprimo isso daqui. Eu sei, fala assim, mas perde um monte de folha. Mas aí eu uso, eu sento com isso e vou lendo o texto bem devagarzinho. E aí eu vou fazendo anotações. Sei lá, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ok. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse... Bom, vamos parar aqui. Aí é uma dúvida, eu vou fazer essa anotação. Jonas orou na barriga do peixe depois de 3 dias e 3 noites? Ou orou antes? Ou ele caiu no mar, o peixe engoliu e ele já orou? Bom, não sei. Aí eu venho aqui e anoto. Claro, não dá para anotar aqui no documento. Eu estou falando que vou fazer só a mão, né? Aí eu anoto. Falo assim, acho que ele orou só depois de 3 dias. Vamos avaliar. Bom, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do peixe gritei e tu ouviste a minha voz. Bom, ele está falando aqui, só para a gente pensar um pouco, ele está falando que ele clamou, está falando no passado, e ele já está falando que Deus já respondeu. E do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Ele está falando como se isso já tivesse acontecido, mas agora ele não aconteceu, ele está dentro da barriga do peixe. Então eu vou lá, vou fazer essas anotações. Bom, aí eu vou fazer isso no texto inteiro, vou olhar com calma, com tranquilidade. Esse trabalho é o que mais demora e eu vou anotando tudo. E o Senhor falou ao peixe e esse vomitou na terra, Jonas na terra. Então assim, só para concluir o pensamento, se Jonas falou no primeiro dia, Deus demorou mais 2 dias ou mais 3 dias para responder a oração e Jonas ser vomitado na terra. Se Deus respondeu imediatamente depois da oração, ele demorou 3 dias para orar. Isso é uma coisa que é uma dúvida, por enquanto, e aí daqui a pouco eu falo como a gente vai responder isso. Então é isso. Então, por enquanto eu usei o Logos aqui para fazer isso, esse software aí vocês não têm, mas por enquanto não tem nenhum conhecimento técnico, nada difícil, nada que você não faça com a sua Bíblia física ou com qualquer site de Bíblia online aí para copiar o texto, né? Então, ok, por enquanto caminhando bem. Então, venho, faço comentário, de novo, isso é com muita calma, devagarzinho, pensando, mastigando bem o texto. Agora, a gente vai explorar o contexto. E aí vocês precisam de material. Aí começa o material. Eu tenho algumas introduções aqui. Eu tenho, na verdade, introdução eu só tenho uma de cada, né? Uma introdução do novo, introdução do antigo. Introdução não é uma coisa que vai falar mais ou menos. Introdução é um tipo de literatura
que fala sobre os contextos, que vai falar os problemas, as dificuldades e não sei o quê. Então a gente aprende o contexto histórico pesquisando o que a literatura chama de introdução bíblica, tá? Então é isso que eu vou pesquisar para construir o contexto histórico, se tiver. Tem coisa que a gente realmente não tem, passagens que a gente não sabe o que estava acontecendo, e não tem como explicar, a gente simplesmente não explica. O que a Bíblia manda é o suficiente, tá? Isso, de novo, não quer dizer que você consultou, que você vai chegar lá e vai jogar para todo mundo ver. Não é isso. Isso é uma construção do seu conhecimento sobre o texto, tá? Não imaginem que a partir daí vocês vão sair por aí correndo atrás, pegando todas as coisas, assim, todo esse material que vocês acharam e joga lá no púlpito lá. Não é isso que faz, tá bom? Aí a gente vai consultar o comentário, tá? Terminado o contexto, a gente vai consultar o comentário. Às vezes o comentário e o contexto estão no mesmo lugar. Por exemplo, o comentário do Hendrickson, ele tem sempre um lugar lá, tem sempre um ponto, um capítulo que vai falar sobre a introdução do livro. Vai trazer todos esses debates aí que eu estou falando. Então, dentro do comentário você tem a introdução. É sempre bom consultar mais de um, né? Mas tem comentários que são mais confiáveis. O do Hendrickson, por exemplo, é bem confiável. Bom, então aí você vai consultar o comentário. Aquelas dúvidas que você teve no levantamento, é aqui que você tira. Tá? Você levantou lá, você fala, ele orou com 3 dias, ou ele orou logo no começo, não sei o quê. Você vai procurar um comentarista que te responda isso. Às vezes, pode ser que você tenha levantado uma questão que ninguém fala, que é raro isso acontecer, pode ser. Aí você ignora, você fala, bom, não sei, não vou falar desse assunto. Mas, na maior parte das vezes, os nossos levantamentos, os nossos problemas, eles vão responder e vão te dar base argumentativa para apontar. E depois disso, o último passo é fazer um esboço da passagem. Então, deixa eu mostrar como eu fiz a de Jonas 1. O que eu fiz? Eu vim aqui, e assim, esse é o título do meu sermão. Aí eu fui, baseado no que eu fui delimitando, criei um esboço da minha passagem. É o meu esboço, é como para mim o texto se organiza. Então, em Jonas 1, Deus chama Jonas, depois Jonas foge, aí Deus intervém, então Deus acessa lá para ele não sair fugindo. Beleza, então eles estavam quase morrendo, não sei o quê, aí Deus dá a solução. Então, a solução para o problema, não é Deus dá a solução. A solução para o problema do mar, que ia matar todo mundo, joga Jonas no mar. Então, beleza, essa é a solução. E aí, os marinheiros não fizeram, tentaram se salvar. Então, eles queriam salvar pelas obras. Quanto mais ele se esforçava, pior ficava o mar. Aí eles desistem e vão obedecer a Deus. E aí eles entendem, depois que isso acontece, que Deus é o Deus verdadeiro, e eles passam a servir o Deus Yahvé. Porque, bom, tudo bem. Tá? Então, esse é um exemplo de esboço. Como eu falei, isso aqui não é um comentário, não tenho nenhum objetivo de ser acadêmico aqui, não vou publicar esse tipo de coisa, então alguém pode discordar de mim. Esse é o meu entendimento para fazer essa pregação. Mas essa é a parte homilética, exegética, tá? Essa é a parte hermenêutica, exegética não. Hermenêutica, onde a gente levanta o pensamento, entende o texto. Aí depois que eu entendi um texto, aí que eu vou para a homilética, tá? A homilética eu vou fazer um outro vídeo e aí depois eu vou usar esse texto de Jonas 2, eu vou usar o meu próprio estudo para terminar esse trabalho. E
E aí a gente termina, todo mundo vai ter mais ou menos um passo a passo de como fazer. Claro que vão ter sempre o meu apoio aí no que precisar, tá bom? Deus abençoe, até mais.